Enquanto você não souber enxergar o que você realmente merece, né, os ciclos eles se repetem mesmo. Você está utilizando a sua memória a seu favor ou você está só usando ela para ficar no mesmo lugar? No vídeo de hoje eu quero falar sobre a habilidade mental da memória. Uma memória bem ajustada, né, das percepções das histórias que a gente vive, ela faz com que a gente avance cada vez mais rápido. A gente pode utilizar a memória de várias formas, né? A gente pode usar a memória para ficar falando de namorado, para coisas que são úteis no nosso avanço, né? Como conhecimentos que são úteis no nosso dia a dia. A gente pode usar a memória para ficar se lamentando, a gente pode usar a memória para ficar se fortalecendo, a gente pode usar a memória para absolutamente todas as coisas, né? Mas se a gente está querendo avançar nessa vida, né, subir um outro degrau, subir um outro nível de vida, viver outras experiências, outras realidades, a gente precisa fortalecer essa memória e usar ela a nosso favor de verdade. Uma premissa que a gente tem que ter na nossa vida é que ninguém nunca falha, ninguém falha. A gente aprende, né? A mesma coisa é que um bebê, por exemplo, um bebê está aprendendo a andar, né? Ele vai cair no chão várias e várias e várias vezes. Essa queda ela é necessária para que ele tenha percepção do que ele precisa melhorar, né? Porque ele sente que eu coloquei a mão aqui, então isso me deixa mais firme. Vou colocar a mão aqui, vou colocar a mão ali. O bebê ele vai associando coisas devagarzinho, um pouquinho por dia, né? E a gente aprende da mesma forma. A diferença é que o bebê ele está começando a vida e a gente já tem conhecimento suficiente para caminhar nessa terra, né? Então é muito importante que a gente use a memória para entender que a gente nunca falha, né? Tem gente que fica preso em passado por anos. Por anos, a pessoa morre e fica ainda vagando aí no astral, fica vagando nos umbrais da vida, porque não consegue colocar a memória de forma que traga bem-estar para si mesmo e que a gente continue avançando, né? Porque não sei se vocês sabem, depois que a gente morre, as coisas não acabam, não, tá, gente? A gente morre, só perde o corpo, mas nós somos consciência, né? E as coisas elas continuam aí do outro lado da vida, e depois eu posso fazer um vídeo falando um pouco sobre isso. A premissa de que ninguém nunca falha, a gente sempre aprende, isso é um fato. E a partir do momento que a gente coloca isso na nossa vida para entender, para perceber que a gente realmente aprende, quando a gente faz essa avaliação, a gente entende que muitas coisas são necessárias. Todas as coisas, na verdade, elas são necessárias para que a gente passe, para a gente aprender, para encontrar um novo cenário de vida. A nossa vida ela é um quadro em branco, gente, todos os dias. A partir do momento que você abrir os olhos ali de novo, quando a gente acordou de manhã, a gente tem um quadro branco que a gente pode mudar o nosso olhar para o dia, né, para a vida. A gente fica mal quando a gente carrega coisas do ontem, do passado. Tem pessoas que carregam coisas de anos, milhares de anos e continua abrindo os olhos e lembrando, usando a memória para ficar se lamentando agora. Gente, para, só para. A gente está aqui na Terra para aprender com todas as coisas que nos acontecem, para a gente aprender a dominar a nossa energia, né? Para a gente ter esse domínio, né? Por isso que a gente está aqui na Terra, para aprender, depois a gente vai perder nosso corpo e vai voltar para onde a gente tem que ir, né? Mas enquanto a gente está aqui, a primeira coisa que a gente precisa entender é que todas as nossas criações que a gente tem, né, no nosso dia a dia, né, sejam os nossos sonhos, sejam as coisas que a gente está vivendo, né, que a gente cria pequenas coisas, né, eu quero assistir, aí eu vou assistir, aí eu quero ir num cinema, aí você vai no cinema, você imagina primeiro, pensa, sente, quer, e você vai. E tem coisas que são de mais longo prazo que a gente vai sonhando e criando e demora para vir, mas uma hora chega. Tudo que a gente tem no nosso dia a dia a gente está criando, né? O copo de água que você bebe, uma geladeira que você abre para poder olhar, que você pensa antes de fazer isso, né? A gente pode tirar o melhor de todas as coisas que a gente vive. Aí entra a habilidade também da percepção. A gente precisa treinar o nosso olhar para perceber a relatividade, né? Para perceber as coisas boas, para fazer com que a gente avance. Se a gente tem esse poder de tirar o melhor de todas as coisas, a gente tem que usar a nossa memória a nosso favor, né? Aí você viveu uma traição, viveu não sei o que, vou dar um exemplo, né? De repente você tá com uma pessoa, você já tá sentindo que tá tudo muito estranho, né? Porque nenhuma traição também acontece do nada, né? A traição começa primeiro na mente, né? Com pensamentos, sentimentos, distanciamentos, enfim, acontece várias coisas da primeiro na mente para depois você acabar palpando isso na realidade, né? E quando isso chega para você, você já sabia, vamos supor, que você já sabia que ele estava te traindo, né? Fulano estava traindo, ou ela estava me traindo já há um tempo, que a gente percebe sinal, a gente ninguém nunca é enganado, gente, do nada, assim, surprise, motherfucker, né? É muito raro isso.
Muito raro mesmo, né. A gente percebe sinais, mas muitas das vezes a gente não quer acreditar, essa é a verdade, o ego não quer acreditar, né. Mas a partir do momento que a gente começa a perceber, né, perceber essa habilidade mental de perceber as coisas, quando realmente concretiza, né, esse fato, a gente precisa treinar o nosso olhar para entender o que foi de bom nisso. Vou dar um exemplo meu, inclusive. Teve uma relação que eu tive de pouco tempo, sabe? E foi chegando ali no terceiro mês, mais ou menos, eu estava sentindo que não ia rolar. Eu estava assim, ah, não, não dá, porque tá assim, porque tá assado, ah, tá distante, ah, não sei o que lá. A gente começa a perceber os sinais das coisas, porque a gente percebe, a gente compara, né? A nossa mente, ela compara o que é bom, o que tá ficando estranho, o que é ruim, o distanciamento. Por mais que as pessoas falem que não, né? Ai, não, não sei o quê. Mas a gente sente uma coisa que já foi muito boa e outra coisa que nem tanto, né? Quando realmente acontece, a gente sente: "Ai, que pena, não sei o quê", mas a gente precisa perceber o que tem de bom nisso. Se você entender a longo prazo o que desencadeia depois desse rompimento, é a melhor coisa que a gente acontece que a gente só entende depois, né. E normalmente as histórias de coisa de término, assim, as pessoas elas vão lá para o fundo do poço, né, "Ah, porque fez isso comigo, ah, porque não sei o que lá". Tem pessoas que do nada pega esse chifre, vai pra academia e fica belíssimo, né, usa de impulso. Tem aqueles que vai para fundo do poço e se desaba ali, né. Essa percepção de você usar as coisas que te acontecem para uma coisa boa, gente, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Por quê? Pra gente perceber o que você gosta, o que você não gosta, o que você aceita, o que você não aceita. Quando as coisas elas se rompem, gente, é a melhor coisa que poderia acontecer. Eu sempre fui mais intensa, né, na vida sobre perceber isso, sabe? Eu nunca sofri muito por muito tempo em relações, eu sempre sabia o que eu queria, então as coisas aconteciam de acordo com a minha vontade, né. Era sempre assim, então eu nunca tive essa coisa de sofrer, de ficar mal, pá. E quando as coisas aconteciam, eu já consegui minha mente já estava treinada, sempre foi treinada, acho que eu vim com essa configuração de fábrica para a Terra, graças a Deus, né. Eu sou sagitariana, com acidente em Sagitário, com lua em Áries, Vênus em Escorpião, então assim, eu sou extremamente vum pra frente, sabe. Então assim, quando, as coisas elas me acontecem, a minha mente ela tá treinada para entender o que que foi de bom, o que que eu aceito, o que que eu não quero, qual o contraste, por que que foi bom. Quando a gente tem essa percepção da vida de que todas as coisas são boas, elas me ajudam a enxergar coisas, a comparar coisas, a me lapidar, a gente só pega os aprendizados e continua seguindo, porque o próximo nível é melhor e sempre é melhor, gente. O que vocês têm que incorporar na vida de vocês é que o próximo nível sempre é melhor. Você nunca perde nada, porque a gente não tem nada, gente. Essa vida aqui, a gente não pertence a ninguém, a gente não tem nada, a gente só tá vivendo as experiências e depois elas se desfazem e a gente cria de novo. E assim vai. Eu nunca tive medo de perder as coisas, sabe? De, ai, ter que vender algum bem, de perder pessoas. Eu nunca tive esse medo, porque eu sei que a vida ela sempre ela proporciona coisas pra gente, né? A mesma coisa que viajar sozinho. Tem gente que tem dificuldade de viajar sozinho, porque, porque eu vou ficar sozinho, porque não sei o quê, eu tenho medo, não sei o que lá. A gente tem umas percepções tão pequenas que são do nosso mundinho. Mas quando você realmente vive tudo isso, você vê que na prática é totalmente diferente. A experiência de viajar sozinho, todo mundo deveria ter em algum momento na vida. Por quê, gente? Quando você vai para um lugar novo, a gente tem que estar aberto para receber, sabe? Se você é essa pessoa muito fechada, você pode ter a sua segurança, né? Óbvio, né? Não ser irresponsável, né? Por favor. Mas a gente tem que perceber que são pessoas vivendo, todo mundo tá vivendo uma história ali. E quando a gente tá num lugar diferente, você tem que se abrir a pedir informação. Você pode chegar num bar e tomar um suco, e você conversar com o garçom. Sabe, quando a gente fica aberto a receber das coisas, gente, pode acontecer coisas inimagináveis numa viagem sozinho, que você vai ver que você nunca está sozinho, por mais que você esteja sozinho com você mesmo, né. Isso é a gente, a nossa consciência e o nosso corpo. A gente está sozinho no mundo, mas ao mesmo tempo você pode interagir com todas as coisas, né. Você pode fazer amizades no meio do caminho. Já aconteceu muito comigo em muitas viagens que eu já fiz, de conhecer pessoas, de fazer amizades, de pedir informação, de ganhar carona, não sei o que lá. Sabe, as coisas elas vão se encaixando quando a gente fica permissivo a viver, tá? É óbvio que a gente tem que ter esse cuidado, né, com segurança e tudo mais, mas a gente precisa perceber também a energia das coisas ao redor, a energia das pessoas que a gente pergunta, sabe? A gente tem que ter isso muito afiado para a gente ver que a gente sempre vai conseguir interagir com coisas, com pessoas.
com passarinhos, com bichos que aparecem pra gente em viagem, já aconteceu muito comigo. Essa percepção de que a vida ela sempre tem uma coisa a mais, um próximo nível, gente, são experiências que ninguém nunca tira de você, né? E assim a gente vai vivendo, memorizando coisas boas e vendo como é bom ver sozinha, eu aprendi tal coisa, eu, sabe? Eu vi o quanto que o mundo é bom, porque a gente tem só percepção de coisas ruins do mundo, né? Que a mídia ela coloca tanta coisa pesada no nosso de coisa ruim e não é, né? O mundo, o universo, ele é relativo, todas as coisas são relativas e tudo depende do observador, né? Eu sempre achei a vida, gente, incrível, por mais que tenha muitos problemas, né? Mas a gente também não tem que ter medo de problema, gente. Problema é pra gente aprender, pra gente crescer, né? Quem tem medo de problema não avança. Quem não se permite, quem não se coloca na vida para resolver problema, não avança, né? Não adianta a gente se esconder. A gente precisa pegar o problema, assumir o BO e ver que. E depois a gente, inclusive, a gente consegue enxergar que atrás de todo problema existe uma oportunidade assim imensa, um aprendizado imenso, e depois que se aprendeu, as coisas elas não se repetem mais. E quando acontece repetição de ciclo, gente, é porque você ainda não aprendeu, né? A vida ela só vai trazer para você aquilo que está ressonante com a sua vibração, né? O que é vibração? São as coisas que você pensa e sente, e o seu corpo ele expressa tudo o que você está sentindo. Né? O corpo expressa, você está vibrando esses pensamentos, sentimentos, você vai atrair uma pessoa que é assim sensado. Enquanto você não pegar os aprendizados dessas experiências, né, seja para te transformar, seja para você ressignificar fatos, né, percepções sobre as pessoas, enquanto você não souber enxergar o que você realmente merece, né, os ciclos eles se repetem mesmo, tá? Então, a nossa memória a gente pode usar não só para coisas da vida, né, assim, de aprendizados da vida para a gente avançar, mas também para coisas que a gente quer memorizar, para provas, né, e tudo mais. A gente pode, uma coisa até legal que eu vou até falar para vocês aqui. Quando a gente quer memorizar uma coisa para impactar assim, o nosso subconsciente mesmo, para gravar e a gente nunca mais esquecer, vou dar um exemplo mesmo de uma de escrita. Quando a gente quer saber se uma coisa tem um S, um C, né? Por exemplo, a palavra consciência, né? Tem um S e um C ali. Você sempre esquece que existe um S ali no meio. A gente precisa imaginar a palavra consciência e imaginar, dar uma desproporção gigante para ela, né? E a gente imagina que o S ele é uma serpente assim antes, né, do C, consciência. A gente imagina esse S no grandão como se fosse uma serpente antes do C. A sua mente ela nunca mais vai esquecer que existe um S ali, porque você deu uma desproporção gigante. Isso vale também para você ressignificar coisas, né, na sua vida. É que nem tem aquele filme do Harry Potter, que eu esqueci qual o filme que é. Mas é que o professor. É que o professor. Ah, esqueci o nome dele. Como que é o nome dele? O. Não. Ah, esqueci o nome dele. As crianças estão lá na fila para poder lidar com os seus medos, né? Só o encantamento não é suficiente. O que realmente acaba com o bicho-papão é o riso. Precisam forçá-lo a assumir uma forma que achem realmente engraçada. Eu vou explicar. Neville, pode vir aqui, por favor? Aí o professor abre o armário e cada um lida com o seu medo. E como que a gente consegue lidar com os medos? Colocando uma desproporção muito grande. Quando a gente coloca essa desproporção, a gente elimina muitos medos, né? A gente consegue fazer várias coisas, significar traumas, né? Enfim, a nossa mente, gente, a gente tem um poder gigante nas nossas mãos. A gente só precisa acessar o conhecimento para a gente lidar com a gente mesmo. O mundo ele acontece tanta loucura porque as pessoas elas não se conhecem. E não é se conhecer no sentido, eu acho assim, eu acho assado. É conhecer os mecanismos, né, as nossas habilidades mentais para a gente viver aqui, né? E também, óbvio, a questão do autoconhecimento de você como pessoa e se melhorar. Mas a questão de habilidade mental, as pessoas elas precisam conhecer, né, entender para a gente cada vez mais avançar de forma consciente, para a gente ter esse domínio da nossa consciência de como que a gente lida com a gente, né? Como que a gente consegue mais resultados mais rápido. E essa questão da desproporção, gente, essa é a melhor. Às vezes eu uso essa técnica para ressignificar os meus medos, né? Quando eu vejo que eu tô vivendo uma sombra assim, muito. Que eu tô vendo que, nossa, nada a ver, mas a mente tá repetindo cada vez mais isso, eu tenho que parar. Você precisa parar, né? Parar com essa pobreza de imaginação, pobreza de atenção. Com isso, tem que parar e simplesmente se colocar naquela situação. E deu uma desproporção. Imagina uma coisa totalmente nada a ver acontecendo ao contrário, sabe? Você imagina gigante, maior que aquilo. Quando você dá essa desproporção para sua mente,
ela vê que, uau, eu sou maior que o problema, não existe problema, sabe? Então, mas também isso é uma repetição, né? Se a gente faz isso com mais vezes, a mente ela aprende muito mais rápido, tá? Então, essa é uma dica de hoje da nossa outra habilidade mental, tá? Use sempre a seu favor, que a gente só vai avançar cada vez mais. Depois eu vou fazer outros vídeos de mais habilidades mentais, tá bom? Por enquanto é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like se você gostou. Escreve aí nos comentários se você tem uma sugestão de vídeo que de repente eu possa trazer aqui. Pode ter coisas que eu não trouxe aqui, mas eu posso trazer em um outro vídeo, tá bom? Em relação ao mesmo tema. Gratidão por ter ficado até aqui e até mais.